Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast para falar de governança corporativa de um jeito diferente. Quer dizer, de um jeito informal e também com o objetivo de ir além dos conceitos tradicionais de governança, abrangendo temas mais amplos, como ética, compliance, riscos, inovação e, por que não, a inteligência artificial. Esse podcast foi desenvolvido para uma audiência interessada tanto em governança quanto em como entender as questões, como as questões se conectam com os temas mais relevantes e mais emergentes desse momento, especialmente a tecnologia. Eu vou aqui contar um pouquinho para vocês. Eu sou a Juliana. Eu e a minha sócia, a Rita Fernandes, nós temos uma consultoria. Nossa consultoria é especializada em governança, ética e compliance. Nós tínhamos esse projeto em mente e resolvemos tirar esse projeto do papel e fazer repercutir um tema que é muito caro para nós, de um jeito mais descontraído, de um jeito mais rápido, uma linguagem mais informal, mais coloquial, para facilitar o entendimento daqueles que não estão tão habituados com a tal da governança corporativa. E aí, isso se aplica mesmo para o empresário, para as pessoas comuns, para pessoas interessadas no tema, estudantes, seja lá quem for. Aqueles que não estiverem tão habituados com o tema vão gostar de ouvir esse podcast. Bom, como eu disse, eu sou a Juliana, eu tenho aqui o meu convidado. A gente dividiu esse podcast, deixa eu só contar aqui um pouquinho para vocês como é que vai ser essa dinâmica. Nós dividimos esse podcast em 5 episódios. Primeiro, vamos lá, nós temos uma primeira temporada, e aí nós dividimos em 5 episódios bem curtinhos, bem fáceis de ouvir, tá? Na minha primeira temporada, vocês vão me ver muito por aqui. A Rita aparece nas temporadas seguintes, e essa primeira temporada eu queria falar com vocês de governança e cibersegurança. Por quê? Porque o tema da cibersegurança, como vocês sabem, está agora como última e mais importante preocupação dos empresários. E aí, eu estou com um convidado muito especial, mas ele não está aqui do meu lado, ele está remoto, na verdade, ele está nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, ele é uma pessoa muito querida, e ele vai falar com a gente sobre a cibersegurança. Ele é um especialista em segurança da informação, ele vai explicar um pouco para a gente desse assunto. E aí a gente vai fazer a conexão disso com a governança, tá? Então, deixa eu trazer aqui, só rapidamente, quem é o Jordan. O Jordan tem mais de 20 anos de experiência em segurança da informação, ajudando empresas a proteger seus dados e aplicações de ameaças e vulnerabilidades. Ele é graduado em Ciências da Computação, detentor de MBA e outras especializações relevantes, certificações na área de cibersegurança. O Jordan, ele também já participou, já contribuiu para projetos importantes no Brasil, tais como o desenvolvimento de encriptação, palavra difícil, e em protocolos de comunicação entre satélite e bordo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e auxiliando como consultor a Polícia Brasileira em resolução de crimes cibernéticos. Então, vejam que ele é a pessoa mais apropriada para falar desse assunto com vocês. Bom, então vamos lá. Tendo apresentado o Jordan e já contado para vocês que ele não está aqui do meu lado, mas vai entrar aqui conosco por uma plataforma online, eu vou trazer o Jordan aqui para a conversa. E aí, eu vou lembrar vocês que, de novo, nós dividimos em 5 episódios curtinhos, e esse primeiro episódio nós vamos focar em governança e cibersegurança, tá bom? Por quê? Por que nós decidimos começar com governança e cibersegurança? Porque novas tecnologias digitais, elas surgiram com novos desafios em cibersegurança e, com isso, maior exposição ao risco. Os sistemas que antes estavam isolados
Hoje, eles operam em ambientes controlados, estão permanentemente ligados, o que aumenta sobremaneira a superfície de ataque e o risco da cibersegurança. Bom, o que nós queremos? Nós queremos que os empresários pensem em estratégias e formas de proteger os seus negócios by default, ou seja, na origem. A inovação nos negócios, ela tem que caminhar junto com a segurança. E como é que a gente faz isso? Bom, Jordan, vou te trazer, sem mais delongas, eu já vou te trazer com uma pergunta bem difícil. A segurança, ela continua a ser um problema de tecnologia da informação, ou seja, um problema de TI, como sempre foi, ou ela passou a ser um problema de negócio? Conta pra gente, Jordan. Olha, realmente, você já começou com uma pergunta integrante aqui, então, mas primeiramente gostaria de agradecer esse convite de poder estar participando aqui do Beyond Governance. Ah, é uma honra poder estar contando contigo, né, com a tua experiência profissional. A gente sabe aí o quanto a gente já se encontrou no mercado e isso é muito, muito importante. Então, realmente é um prazer para mim poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? Ah, olha, Gil, eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, ele é um problema de negócio, né? A gente cuidar hoje de proteger os dados dos nossos clientes, tentando garantir a famosa tríade de segurança da informação, né? O CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, não Cid, pode. uma boa. CID, Cid, é, como o da medicina. Cid, exatamente. tá, CID, exatamente. tá bem. Isso confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso é a tríade, é o mais famoso que a gente tem aqui na parte de segurança da informação. Isso não pode ser só um problema mais de tecnologia, né? Não tem como a gente imaginar que só uma área de TI, só um profissional de tecnologia vai conseguir tomar conta disso tudo, né? Então, obviamente, isso se tornou um problema de negócio, aonde o trabalho da governança é extremamente importante para que a gente possa realmente tentar ao máximo garantir esses pilares, né? E conseguir ter um melhor resultado. Tá. Deixa eu dar um passo para trás, Jó, e fazer aqui uma explicação, só para a gente trazer todo mundo aqui para o ponto da governança, antes da gente ir para o ponto da cibersegurança, né? O que que a gente... Vamos trazer uma definição de governança para que todo mundo fique muito com isso, com esse conceito muito claro e muito vivo, né? Acho Então, ótimo, acho ótimo. o que que a gente chama de corporate governance ou governança, como quiser, ou governance? É um conjunto de regras, de condutas que enquadram e orientam a organização, a administração e o controle das empresas, tá? E aí eu fiz questão aqui de ler esse conceito, que para mim é o conceito mais simples e mais amplo, mas é um conceito que fica fácil de compreender e de lembrar. Então, o que que é? Um conjunto de regras, um conjunto de boas práticas. No fim, é um conjunto de boas práticas. E para que que a gente adota as boas práticas? A gente adota as boas práticas para justamente possibilitar aquela empresa, seja ela de que tamanho for, e com qual sistema de governança ela resolveu adotar, né, a partir da realidade dela, a gente busca o quê? Um desenvolvimento sólido, um desenvolvimento sustentável. Então, incorporar a governança corporativa, ela é essencial. Quer dizer, você não consegue, eu não consigo imaginar mais como, na atualidade, qualquer empresa deixa de ter, qualquer empresa que pretenda crescer, que pretenda expandir, que pretenda se solidificar e que pretenda se perpetuar, que deveria ser o objetivo de todas as empresas, pode fazer isso sem as tais das boas práticas, tá? Então, por que que a gente
e eu aqui falando já com um viés enorme, sendo uma pessoa de consultoria de governança corporativa, por que que eu diria que a gente toma determinadas medidas? Por que que essas boas práticas são essenciais? Elas ajudam a melhorar o processo decisório, o desempenho, a reputação, que na atualidade e com um mundo totalmente conectado, né? Essa revolução comunicacional que a gente viveu, que a gente ainda está vivendo, com esse mundo totalmente conectado, é essencial que a reputação seja um bem, e ela é um bem, de fato, ela é um bem intangível da empresa. Ela melhora o retorno econômico, porque se você tem todos esses fatores caminhando de maneira bem-sucedida, naturalmente você vai ter um resultado econômico, esse resultado virá. E ela promove a longevidade das operações, né? Então, só para a gente ficar aqui com esse conceito muito claro, que é o conceito das boas práticas. E como é que a gente faz isso, né? A gente pode fazer isso de várias maneiras. Empresas menores, com capital fechado, fazem de determinada forma. Empresas com capital aberto, ou seja, aquelas empresas que estão reguladas pela CMVM, que têm as suas ações na Bolsa de Valores, elas funcionam com outro tipo, um outro nível de governança, mas é importante que todas elas tenham ali o seu conjunto de boas práticas. E aí, eu vou voltar agora e fazer esta pergunta para o Jordan: o que é a cibersegurança? Para que depois a gente junte as coisas, ou seja, onde é que a governança se encontra com a cibersegurança? Jordan, vamos lá, conta o que é a cibersegurança. Olha, Gil, cibersegurança, muitas pessoas diriam que é simplesmente a tecnologia, né, voltada para a segurança da informação, para a proteção dos dados, tal. Eu gosto de pensar que é um pouquinho mais do que isso, né? Como você bem colocou, às vezes é um pensamento meio antigo do mercado. A gente fala, olha, isso igual a nossa primeira pergunta, isso é um problema de tecnologia só, não é de negócio. Cibersegurança, ela é um conjunto. Ela é um conjunto de práticas, de processos e também de tecnologia, né? A tecnologia faz parte dela. Não quer dizer que simplesmente estou lá tentando proteger o dado. Tecnologia é Obviamente, uma das ferramentas desse conjunto de boas práticas no mundo digital. exatamente, né? Exatamente. Então, Uhum. assim, óbvio que a gente está aqui objetivando a proteção dos dados, né? A proteção dos sistemas, das redes, contra diferentes tipos de ataques, ou acessos não autorizados, né? A gente vai falar um pouquinho de algumas outras coisas disso, mas um ponto que eu gosto de trazer aqui, de novo, que relaciona muito com a governança, então por isso que eu gosto da ideia de governança com cibersegurança, né? Essa interconexão aqui, justamente por exemplo, não dá para você fazer uma proteção de ataque se você não trabalhar com uma educação, se você não trabalhar com um treinamento de diferentes usuários, né? Isso é fundamental. E a gente tem que, eu vou colocar isso aqui como uma bronca geral para o mundo e uma sugestão, né? A gente tem que parar de culpar o usuário. Porque o usuário clicou errado naquilo. O usuário fez. Não, não é mais um problema do usuário, isso é um problema do negócio, Ele foi né? educado para isso? Ele foi educado Exatamente. para clicar ou não clicar? Exatamente, né? Então, assim, manter isso tudo para, obviamente, tentar mitigar ao máximo, que aí é a ideia de combater, né? Isso, para tentar mitigar qualquer tipo de vulnerabilidade e proteger todos os ativos digitais de qualquer que seja, independentemente do tamanho, da organização, do tipo de serviço, ela Uhum. tem os seus ativos digitais, eles precisam ser protegidos, mas, de novo, não é só hoje ir colocando um controle lógico, né? Antigamente a gente falava, instala um firewall e tá Ah, tudo certo, né? Hoje não, simplesmente não dá para você pensar dessa maneira, é muito pequeno. tá. Então, quer dizer, a tecnologia, que é o tal do antivírus, né? Que é o firewall que você está sugerindo, Uhum. ele é uma das ferramentas, você precisa ter um conjunto de boas práticas. E aí, eu acho que já acaba que já ficou claro aqui para o nosso ouvinte
como é que as coisas se interconectam? Se você não traz, quer dizer, aquele conjunto de boas práticas que a gente acabou de dizer que é a governança corporativa, e a gente tem vários outros níveis, formas de exercer essas boas práticas, mecanismos de governança que a gente não vai entrar nele hoje, né? Nesses mecanismos todos hoje. Em algum momento a gente vai chegar lá, mas aqui só para que o nosso ouvinte fique aqui alinhado com o que nós estamos dizendo, quando a gente fala desse conjunto de boas práticas, parte desse conjunto são políticas, são treinamentos, são o aculturamento, quer dizer, se a cultura não permite boas práticas, uma série de códigos e políticas não vai adiantar de nada. E aí o que o Jordan está dizendo, e Jordan, veja se eu entendi corretamente, na cibersegurança é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, você vai contar com as tecnologias para te ajudar, e elas existem, várias, estão todas aí, mas você também precisa que o usuário que está atrás da tecnologia saiba exatamente o que fazer e tenha uma cultura de proteção. Não conte Ex- somente e tenha a corresponsabilidade, quer dizer, não é só a responsabilidade do técnico da informação, é a responsabilidade do usuário também, é uma corresponsabilidade. Posso dizer assim? Sim, uma responsabilidade do negócio, né? Perfeito, perfeito. Eu vi recentemente, Jordan, e aqui, já para a gente acabar, eu queria só que você comentasse rapidamente. Eu vi recentemente uma pesquisa da European Union Agency for Cybersecurity, tá? E eles levantaram listaram os principais riscos cibernéticos identificados em 2024, a partir de pesquisas realizadas em 2024. E aí eles mencionam o ransomware, Ransomware? Uhum. Uhum. programas maliciosos, engenharia social, ameaças contra dados, ameaças contra disponibilidade de ligação de serviço, manipulação e interferência de informação, ataques à cadeia de abastecimento. Jordan, conta para a gente se você acha que faz sentido o resultado dessa pesquisa e se você acha e rapidamente, o que são esses nomes todos aqui que eu acabei de mencionar? Claro. Assim, todo esse tipo de pesquisa, né, onde traz as principais ameaças, né, threat landscape, onde a gente traz esse conceito, são extremamente importantes. Elas objetivam, elas mostram, baseado em dados, realmente o que aconteceu e o que tende a acontecer, né, também em relação aos tipos de ataques. Então, todo esse tipo de pesquisa, ele é extremamente, esse foi muito legal, esse foi muito focado na União Europeia, e foi algo bem, bem interessante. E sim, vamos lá, né? Esses nomes, essas nomenclaturas, aí começa a parte tecnológica, né? Mas a gente não vai entrar aqui no grande detalhe técnico, mas ransomware, né? Quando a gente fala de ransomware, basicamente a gente está falando de um estorno digital, né? Ele é Uhum. um, é um malware, ele é um vírus elaborado, vamos dizer assim, que vai entrar na sua rede, vai pegar Uhum. os seus dados e vai colocar uma senha, ou seja, não vai deixar você mesmo acessar os seus dados, e normalmente isso está vinculado com um pedido de resgate, não? Pedido de Ah, tá. resgate realmente financeiro, então você vai ter que pagar aí, e empresas pagam milhões para poder ter os seus dados Poder de ter volta, acesso. né? Uhum. Isso é o ransomware. Quando a gente fala de programas maliciosos, programa malicioso é qualquer tipo de aplicativo, né? Pode ser até realmente um vírus, que tenha como objetivo causar qualquer tipo de dano, né? Pode ser um dano relacionado ao roubo de informação, então, né, a evasão dos dados, pode ser uma abertura de vulnerabilidade para possível exploração futura. Então, assim, é um programa que quer causar algum mal, né? Quer causar algum. Engenharia social, essa é um problema. Sempre foi, e acredito que assim, enquanto a gente não mudar a cultura, justamente com essa questão da governança, será ainda um grande problema, porque a engenharia social, ela visa buscar o elo mais fraco da cadeia aqui, que a gente fala, que é o usuário, né?
Então a gente tenta, né? As pessoas tentam, quando estão fazendo engenharia social, fazer o usuário acreditar que aquilo é verdade, que aquele e-mail é um e-mail real, que aquela Uhum. ligação é uma ligação real, para que os dados sejam fornecidos. E Tá. assim, essas técnicas, eu posso te dizer até que às vezes elas são até um pouco covardes, sabe, Gil? Porque a gente vê, né, trabalhando em cibersegurança, que muitas vezes, em palestras, existiram, por exemplo, ataques onde as pessoas colocam até gravação de bebê chorando no final, junto, né? Então, assim, poxa, eu preciso aqui do meu dado, tá aqui, ai meu Deus, cadê meu cartão? Cadê aquela? Justamente para outra pessoa se sensibilizar, né? Sensibilização, através da sensibilização. Aham. Então, assim, essa engenharia social aqui, a coisa é bem complicada. Ameaça contra os dados, lembra que a gente falou da nossa tríade lá, do C e D, né? Ameaça aqui contra os dados é justamente comprometendo aqui a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A gente quer, né? O objetivo é o roubo, vazamento, destruição de diferentes informações. Ameaça E contra. agora no mundo do Big Data, mas isso é assunto para outro episódio. A gente vai voltar nisso. Vamos falar dele, exatamente. A ameaça contra a disponibilidade, né? Este é um ponto bem interessante, porque, de novo, as pessoas imaginavam antigamente que esse tipo de ataque contra a disponibilidade, ele era simplesmente não era um problema de negócio, que era só de TI, de novo, né? Porque aqui é basicamente a gente está falando de negação de serviço. Você vai pedir tanta coisa para o computador fazer, para aquele dispositivo fazer, que ele vai travar, que ele não vai conseguir, né? Então você está mandando muito recurso, você está pedindo muita coisa para ele, Tá. né? E aí ele trava, então isso opera. Imagina hoje, né, colocar, por exemplo, um tipo desse ataque de disponibilidade, você parar, por exemplo, durante algumas horas uma Amazon que está Meu Deus, operando online, né? Então, o prejuízo caos. financeiro. É Antigamente isso era basicamente um mais caos. registrado. Exatamente, um caos, né? Então, isso antigamente era mais uma retaliação, às vezes, contra diferentes sistemas, tal, mas hoje se tornou uma técnica onde você não tem nenhum problema de vazamento de dados, você não tem nenhum problema de alteração dos dados, mas você simplesmente torna aquela empresa indisponível no mercado, né? E a gente sabe que estar indisponível hoje é perda, prejuízo, perda Claro, de imagem, né? claro, claro. Reputação, Reputação, reputação. né? Hum. Manipulação e interferência de informação. Aqui a gente pega o ponto UI, né, da nossa tríade, seria a integridade dos dados. Uhum. Então, basicamente, você mostrar que aquele dado ele não é mais confiável, ele pode ter sido Tá. alterado, você, né? Isso é bem complicado. E ataque à cadeia de abastecimento quando você tenta gerar algum incidente comprometendo os fornecedores ou parceiros daquele negócio. Tá. Então, imagina bem rapidamente, né? Imagina assim, que para logar em um sistema, eu dependo de um outro fornecedor. Se esse fornecedor para, minha empresa também para. É uma consequência, né? Então, essa é a relação deles, Gil. De maneira simplificada, né? Que É. rapidinho é isso que a gente. É, e isso me traz um gancho aqui, esse seu último comentário com relação à cadeia de abastecimento, me faz pensar aqui na questão do cuidado com os fornecedores, né? Os fornecedores, seus stakeholders, e o cuidado que a gente tem que ter com eles. E agora isso virou, inclusive, uma diretiva da União Europeia, mas a gente volta nesse assunto. Isso é um ponto importante aqui de mudança legislativa que está acontecendo. Bom, Jordan, a gente precisa encerrar. Queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, mas vamos lá, o Jordan volta, não acabou, a gente só vai encerrar aqui esse episódio, porque, enfim, prometemos que seria curto, prático, informal, rápido e simples. Então é isso. No próximo episódio, a gente vai falar de risco de ataque cibernético, a gente vai falar da escolha dos alvos e a gente vai falar onde as empresas falham. Vou ouvir um pouco do Jordan aqui sobre esses pontos. No link do episódio, vocês vão encontrar
ah, os dados de contato do Jordan, o contato da minha consultoria e o link da pesquisa que a gente mencionou aqui, que é uma pesquisa super nova, saiu agora no 29 de setembro, salvo engano, e muito legal aí para vocês que estão interessados no assunto de cibersegurança conhecerem. É isso aí, pessoal. Obrigada, até a próxima. Obrigado, gente.